Boa noite. Hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre atenção e consciência. A atenção é a habilidade de escolher e se concentrar em um estímulo relevante, ou seja, é o meio pelo qual processamos ativamente uma quantidade limitada de informação a partir da enorme quantidade disponível através de nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de nossos outros processos cognitivos, incluindo processos conscientes e inconscientes. A nossa capacidade atencional é limitada, pois só conseguimos estar concentrados num certo número ou intensidade de estímulos ao mesmo tempo. A sobrecarga de estímulos, a elevada intensidade ou a exposição por muito tempo levam a um maior gasto de energia cerebral. A atenção é também limitada no tempo, ou seja, é impossível manter os níveis de atenção totais durante muito tempo, num só foco de estímulos. Ao diminuirmos a atenção sobre muitos estímulos exteriores e interiores, podemos focar nos estímulos que nos interessam. A atenção está ligada à memória, pois é mais provável nos lembrarmos de informações às quais prestamos atenção do que as das que ignoramos. O processamento atencional constante, ele acontece em milissegundos. Ele vai do estímulo para o receptor sensorial, para a percepção, para a integração com memórias e outros processos cognitivos, para a interpretação e, por fim, ele mantém ou ele muda o foco da atenção. Nós conseguimos obter a atenção por meio de alguns estímulos, por exemplo, quando escutamos alguma música conhecida ou sentimos algum cheiro familiar. Nosso cérebro liga essa informação às nossas memórias, trazendo o significado daquele momento. Esses processos são visuais, que é estar atento a uma fotografia, auditivos, atento à música, táteis, estar atento a algum toque, olfativo, que é o cheiro, gustativos, que é o sabor específico de alguma comida, viscerais, que é estar atento a uma sensação visceral, por exemplo, desconforto no estômago, e emocional, estar atento a uma resposta do seu próprio emocional. Agora a gente vai falar um pouco sobre funções ou os tipos de atenção. A atenção seletiva focal é uma escolha consciente e pensada para atender a determinados estímulos em prejuízo aos outros. Por exemplo, você está numa sala de aula e está atento a um colega conversando com um colega, em vez de estar atento no professor explicando a matéria. E a atenção dividida, que é a distribuição de recursos atencionais para dois estímulos ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está dirigindo e fala ao celular. No entanto, esta função é muito limitada e a capacidade atencional para cada um dos estímulos fica sempre afetada. Ou seja, a atenção para a condução ficará afetada pela chamada telefônica, assim como a atenção para a chamada telefônica não será tão grande se não estiver dirigindo. Também a procura ou atenção por varrimento. É uma tentativa de encontrar determinado estímulo no campo atencional. Por exemplo, quando estamos tentando encontrar alguém no meio da multidão. O alerta é o processo de pré-atenção. É a preparação para a recepção de determinado estímulo, conhecido ou desconhecido. Por exemplo, quando estamos à espera de uma chamada telefônica, mesmo sem pensarmos sobre isso, já estamos alerta para o telefone. Esta é a função de atenção mais relacionada com a consciência. E por último, a vigilância. Essa é a atenção sustentada. Ela mantém um determinado nível de alerta para uma tarefa ou acontecimento não momentâneo, prolongada por tempo. Por exemplo, estar atento a um filme do princípio ao fim. Agora vamos falar um pouco sobre a consciência. Ela é um estado de alerta e ativação mental geral em relação a processos pessoais, como cognitivos, emocionais e corporais, e a acontecimentos e estímulos ambientais. Ela é necessária para todas as atividades e processos voluntários que desempenhamos ou pensamos em desempenhar. E os benefícios da atenção são visíveis quando nos referimos a processos de atenção conscientes. E eles servem a três propósitos. Eles monitoram as nossas interações com o ambiente, eles nos ajudam a relacionar o nosso passado, que são as memórias, com o nosso presente, as sensações, para que ocorra um sentido de continuidade da experiência. E eles controlam e planejam nossas ações futuras. Existem alguns níveis
para a ativação da consciência, que seria do coma para o sono, para o estado confusional, para a sonolência, processos e tarefas automáticas, para processos e tarefas controlados e alterações da consciência, que seriam a utilização de drogas ilícitas. A consciência cognitiva possui alguns tipos e funções. São elas: a autoconsciência, que é o sentido de reconhecimento de experiências e fatores pessoais. Por exemplo, ter a noção de tempo e execução de uma tarefa, como saber que o almoço foi X e aconteceu antes do jantar, que foi Y. A senciência é o sentido de reconhecimento dos próprios processos emocionais. Por exemplo, saber identificar que está triste ou alegre. A capacidade de acesso é a capacidade de produzir, entender e aceder aos diversos processos cognitivos próprios. Por exemplo, ter um raciocínio e ser capaz de descrever, analisar e comparar com outras ideias abstratas ou concretas. A atenção e a consciência, ela possuem relações entre si, e uma delas é a atenção consciente. É onde o processo atencional normal necessita da ativação da consciência. Por exemplo, quando uma pessoa está em coma, ela não consegue ter atenção a nada. E quanto menos ativação da consciência tivermos, menor será a nossa capacidade de atenção. Um outro exemplo, quando uma pessoa tem menos capacidade de atenção quando está sonolenta. Nos estados de alteração da consciência, a capacidade atencional pode estar hiperativada, ocorrendo uma sobrecarga ou fabricação de estímulos, como alucinações ou delírios. Isso se dá à ingestão de drogas alucinógenas. A próxima relação é a atenção pré-consciente. É, em geral, os estímulos que estão ao alcance da nossa capacidade atencional estão já pré-integrados no sistema perceptivo, podendo depois ser alvo de foco atencional ou desprezo atencional. Por exemplo, quando estamos na sala de aula e temos um colega sentado ao nosso lado, mesmo que o nosso foco não esteja nesse colega, continuamos a ter a noção de que ele está lá, mesmo quando não o estamos a ver. Sendo que, se por alguma razão decidimos focar nossa atenção no colega, sabemos exatamente onde o encontrar. Ela inclui memórias armazenadas que não estão usando em um determinado momento, mas que podemos acessar quando forem necessárias. Tem uma forma de estudar o que está atualmente fora da consciência, que é utilizando o priming. Esse fenômeno ocorre quando o reconhecimento de determinados estímulos é afetado pela apresentação anterior do mesmo estímulo. Como, por exemplo, na pedagogia, professores perceberam que a maneira como eles apresentavam o conteúdo gerava efeito na capacidade dos alunos aprender. E por último, temos a atenção inconsciente, que pode ocorrer na chamada percepção subliminar, pela qual o indivíduo absorve certos estímulos sem ter consciência disso. Por exemplo, utilizada na publicidade com a passagem rápida de certa mensagem ou imagem, é integrada pelo nosso sistema perceptivo, sem que nós percebemos conscientemente disso. E uma das marcas que utilizam isso é a Jequiti, como a professora mesmo já falou. Nestes casos, ainda que estejamos no nível de consciência ativada, não estamos inteiramente conscientes do processo atencional em curso. Pode também ocorrer em estados de pouca ativação da consciência, como por exemplo, quando nos lembramos de algo que nos foi dito quando estávamos a dormir ou em estados confusionais. A autora começa o artigo explicando que a atenção, quando está buscando aceleradamente por conhecimentos, ela é passageira, ela muda constantemente de foco e é sujeita ao esgotamento em frações de segundos, pois a atenção ela desliza frequentemente entre os fatos ocorridos em determinado momento. Para isso acontecer, existem alguns fatores que influenciam esse comportamento. Como o autor destaca, nos dias de hoje está sendo marcado pela tecnologia. Com toda essa dispersão constante ocorrendo, está sendo mais normal encontrar casos de TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, que tem como seus sintomas a dificuldade na realização de tarefas, a dificuldade de seguir regras e desenvolver projetos de longo prazo, e esse quadro também pode estar associado à hiperatividade e à impulsividade. A autora cita alguns trabalhos de outros autores que ajudam no entendimento da atenção cognitiva. São eles Arbitson,
que afirma que a consciência não nos abandona em determinados momentos. Ela permanece sempre presente, mesmo quando não estamos em foco em algo. Ela possui uma organização tridimensional, comportando tema, campo temático e margem. O tema corresponde ao foco da atenção, aquilo que é dotado de interesse. O campo temático diz respeito àquilo que está relacionado ao tema e que se encontra ligado a ele numa unidade de relevância. A margem é formada por tudo aquilo que se apresenta como irrelevante para o tema em questão. Segundo Arvidsson, a atenção desliza entre os três níveis, num movimento de vai e vem. Pierre, ele afirma que atenção e consciência são o mesmo objeto. O estudo da atenção revela a dimensão de variação e modulação da consciência. Ele ressalta que a atenção não é um processo específico, mas que vem sempre acoplado a outros, como a percepção e a memória, e ela possui um funcionamento transversal. Ela também fala sobre o devir consciente, que, resumidamente, é o ato de tornar algo claro e intuitivo. Nesse contexto, é a atenção que é treinada. Uma certa medida, a aprendizagem é como de uma habilidade. Um exemplo disto é a aprendizagem de tocar algum instrumento. O artigo vai estar aprofundando esse tema da música e como ele se desenvolve de acordo com a atenção e a consciência. E, por fim, ela explica que o prestar atenção é apenas um dos atos de um processo complexo, que inclui modulações da cognição e da própria consciência. Desse ponto de vista, a aprendizagem da atenção envolve a concentração necessária à consistência de tais experiências. Nós escolhemos 2 aplicativos para apresentar, e um deles é o Brain Surfing. É um jogo gratuito que possui uma série de pequenos desafios, onde precisamos ter atenção e criatividade para obter o resultado. E ele estimula a paciência, pois ele confunde a nossa mente. O aplicativo Cognifit apresenta vários jogos para que possamos melhorar nossa cognição. Ele ajuda em várias doenças que danificam a mesma, como o TDAH, mal de Alzheimer, a depressão, a insônia e também a dislexia. Para cada um dos jogos selecionados em determinados assuntos, possui no final uma avaliação de como você se saiu. Esse é um aplicativo pago. Conseguimos jogar, mas não temos todos os recursos desbloqueados, por isso ele acaba não sendo muito acessível. Então, o primeiro é como um jogo mesmo, ele é mais casual, ele treina a atenção, mas não é baseado em pesquisas científicas como o outro, que, por exemplo, possui várias validações em hospitais.